Capítulo 15. As participações e as artes, a escravatura. Sendo a hierarquia concebida no mundo da tradição como uma relação da potência ao ato, daí resultava que nas atividades das diferentes castas ou corpos sociais se produzissem, no plano de realizações variadas, mais ou menos perfeitas ou impregnadas de matéria, mas conservando cada uma à sua maneira uma igual orientação para o alto, os mesmos temas colocados no topo. Por isso, nas formas tradicionais mais completas, o sagrado era uma luz que se irradiava não só para o plano que corresponde hoje em dia às profissões, às artes e às ciências profanas, mas igualmente até aos ofícios e às variedades da atividade material. Em virtude das correspondências analógicas existentes entre os diferentes planos, as ciências, as atividades e as capacidades de forma inferior podiam ser tradicionalmente consideradas como símbolos das superiores e, portanto, servir de base para se pressentir o significado ensegado nestas últimas, visto que este aspecto já estava presente nas primeiras, embora de uma forma, por assim dizer, potencial. Não apenas do conhecimento, esta correspondência pressupunha, contudo, um sistema de ciências fundamentalmente diferentes, pelas suas premissas e pelo seu método, das ciências modernas. A cada ciência profana moderna correspondeu, no mundo da tradição, uma ciência sagrada, que tinha um caráter orgânico-qualitativo e que se considerava a natureza como um todo, de acordo com uma hierarquia de níveis de realidade e de formas de experiência, de que a experiência ligada aos sentidos físicos é apenas uma das manifestações particulares. É precisamente por esta via que se tornava possível, em quase todos os setores, o sistema das transposições e das participações simbólico-rituais de que acabamos de falar. Era já este o caso da cosmologia em geral e das disciplinas que se relacionavam com ela. Por exemplo, a antiga alquimia não foi senão uma química no sentido infantil, e a antiga ciência dos astros não foi de maneira nenhuma, como se afirma hoje em dia, uma divinização supersticiosa dos corpos celestes e dos seus movimentos, mas sim um conhecimento desses corpos, ordenado de maneira a poder ser ao mesmo tempo uma ciência de realidades puramente espirituais ou metafísicas, expressa sob uma forma simbólica. O mundo da tradição conheceu, nestes mesmos termos, uma fisiologia de que certas partes do corpo se conservaram no Oriente. Por exemplo, os conhecimentos de anatomia e de fisiologia, que pressupõem a acupuntura chinesa e o jiu-jitsu japonês, assim como certos aspectos do Hatha Yoga hindu, filosofia esta em que a consideração do aspecto material do organismo humano constituía apenas um capítulo particular, inserindo-se na ciência geral das correspondências entre o macrocosmos e microcosmos, entre o mundo humano e o mundo elementar. Daqui provinha, igualmente como ciência sagrada, a antiga medicina, que se considerava a saúde como um símbolo de virtude, via, por sua vez, a virtude como uma forma de saúde. E pela anfibiologia do termo, aquele que salva reproduzia o próprio tipo num plano superior daquele que cura. O desenvolvimento do lado físico e prático do conhecimento nestas ciências tradicionais deve naturalmente surgir limitado, se tomarem como termo de comparação as ciências modernas. É preciso ver a causa disto numa justa e saudável hierarquia dos interesses do homem tradicional, no sentido de que este não dava ao conhecimento da realidade exterior e física mais importância do que ele merecia e do que lhe era necessário. O elemento que era mais importante numa ciência era o anagógico, ou seja, o poder de conduzir ao alto, virtualmente presente em todo o conhecimento relativo a qualquer um dos campos da realidade. É precisamente este elemento que falta completamente nas ciências profanas modernas. Com efeito, estas podem atuar e têm efetivamente atuado num sentido exatamente oposto. A concepção do mundo de que partem
e em que se baseiam é de natureza a influir sobre a interioridade humana num sentido dissolvente e negativo. Só é capaz de atrair para baixo. Sobre este ponto, limitemo-nos a estas breves indicações. Para voltarmos ao nosso assunto, podem-se aplicar considerações semelhantes às que acabamos de fazer ao campo das artes, quer se trate das artes propriamente ditas, quer de atividades profissionais e artesanais. No que se refere às primeiras, foi apenas durante os períodos de decadência que o mundo da tradição conheceu esta emancipação do elemento puramente estético, subjetivo e humano que caracteriza as artes modernas. Nas artes figurativas, certos vestígios históricos, pode-se fazer referência à civilização de Cro-Magnon e da Rena, mostram já a inseparabilidade do elemento naturalista e da intenção mágico-simbólica. Encontram-se também uma dimensão análoga nas civilizações posteriores mais desenvolvidas. Ao teatro corresponderam as representações dos mistérios e os dramas sagrados, e em parte também os jogos da antiguidade clássica, a que voltaremos mais adiante. A antiga poesia teve estreitas relações com a profecia e a inspiração sagrada, e o verso com o encantamento. Basta pensar no sentido antigo do termo Carmen, verso. No que respeita à literatura, o elemento simbólico iniciático, mais ou menos latente, proveniente de uma intenção consciente ou de influências infraconscientes que se inseriam na espontaneidade criativa de certos indivíduos ou de certos grupos, modelou não só o mito, a lenda, a saga e a fábula tradicionais, como também os contos épicos, a literatura de cavalaria e até mesmo a literatura erótica, até inclusivamente à Idade Média Europeia, como já tivemos ocasião de referir. E isto é igualmente válido para a música, a dança e o ritmo. Luciano relata que os bailarinos, assimilados aos sacerdotes, tinham conhecimento dos mistérios sagrados dos egípcios. Igualmente, a ciência dos mudra, dos gestos simbólico-mágicos, que tem um lugar tão importante no rito e na axés hindus, penetra também na dança, na mímica e na pantomima desta civilização e das suas ramificações. Novamente aqui encontramos-nos perante expressões diferentes de uma única intenção. Um templo único, esculpido numa floresta de templos. Quanto às atividades propriamente profissionais e artesanais, podemos indicar, a título de exemplo característico, a arte de construir, de edificar, de que são conhecidas as transposições morais nos próprios evangelhos, mas que se prestou também a interpretações superiores de caráter iniciático. Na tradição egípcia antiga, a construção figura já como uma arte real, a ponto de ser o rei em pessoa quem realizava, simbolicamente, os primeiros atos da construção dos templos no espírito de uma obra eterna. Se por um lado se fica, hoje em dia, frequentemente perplexo para se explicar como é que a antiguidade neste campo conseguiu chegar a realizações que, na opinião dos técnicos competentes, implicam conhecimentos superiores de matemática e de engenharia de tipo moderno, por outro lado, na orientação, na disposição e em muitos outros aspectos das antigas construções, sobretudo dos templos e depois das catedrais, até à Idade Média Gótica, transparecem indubitavelmente vestígios de uma ciência sacerdotal. O simbolismo da arte e da construção estabeleceu laços analógicos entre a pequena arte, por um lado, e a grande obra, por outro, dentro de associações secretas que na sua origem tiveram relações diretas com as correspondentes corporações profissionais. Numa certa medida, pode-se dizer o mesmo da arte dos ferreiros, da arte da tecelagem, da arte de navegar e de cultivar a terra. Sobre esta última, tal como o Egito conheceu o rito da construção real, o Extremo Oriente conheceu o da agricultura real e que, em geral, é por uma transposição simbólica da arte agrícola que se considera o próprio homem como um campo a cultivar e como cultivador desse campo, em sentido iminente,
o adepto. A terminologia, própria da degradação intelectualista e burguesa, conservou um eco disso na própria origem do termo moderno de cultura. As artes antigas, de resto, eram tradicionalmente consagradas a um deus ou um herói particular, sempre por razões analógicas, de modo a poderem apresentar-se como contendo potencialmente a possibilidade de realizarem ritualmente, ou seja, no valor de símbolo de uma ação ou significado transcendente, todas as variedades da ação material. Na realidade, no regime das castas, não só cada profissão e cada ofício correspondia a uma vocação, e daí o duplo sentido conservado na palavra inglesa calling, não só se encontrava em qualquer produto algo como uma tradição cristalizada, posta em ação por uma atividade livre e pessoal e por uma habilidade incomparável. Não só as disposições desenvolvidas no exercício de qualquer ofício, registadas pelo organismo, eram transmitidas com o sangue como atitudes congénitas e profundas, mas havia também a transmissão, se não de uma iniciação propriamente dita, pelo menos de uma tradição interior da arte, guardada como uma coisa sagrada e secreta, arcanum magisterium, se bem que transparecesse, entre os numerosos pormenores e regras ricas de elementos simbólicos e religiosos, que caracterizavam as produções artesanais tradicionais, orientais, mexicanas, árabes, romanas, medievais e outras. A introdução aos segredos de uma arte não correspondia de modo nenhum ao ensinamento empírico ou racionalizado dos modernos. Mesmo neste domínio, atribuía-se a certos conhecimentos uma origem não humana. Ideia expressa sob uma forma simbólica pelas tradições acerca dos deuses, demónios ou heróis, Balder, Hermes, Vulcano, Prometeu, etc., que teriam originariamente iniciado os homens a alguma das artes. Por outro lado, é significativo o facto de que os deuses dos Collegia Fabrorum, em Roma, fosse Janus, que ao mesmo tempo eram desde a iniciação. Em relação a este mesmo contexto, pode-se referir a ideia das misteriosas confrarias de ferreiros, que, vindos do Oriente para a Europa, teriam trazido consigo uma nova civilização. Além disso, refira-se também o facto de, nos lugares onde surgiram os mais antigos templos de Hera, Cupra, Afrodite, Vênus, Heracles, Hércules e Enéas, se encontrarem quase sempre vestígios arqueológicos da elaboração do cobre e do bronze. E, finalmente, que os mistérios órficos e dionisíacos tiveram relação com os temas da arte da fiação e da tecelagem. Estas concepções receberam a sua mais elevada consagração prática nos casos, atestados sobretudo no Extremo Oriente, em que a obtenção da mestria efetiva de uma determinada arte teve o valor de um símbolo, de um reflexo, de um sinal. Era a contrapartida e a consequência de um cumprimento, de uma realização interior paralela. Deve-se salientar que mesmo nos lugares em que o regime das castas não teve este caráter de rigor e de precisão que conheceu na Índia ariana, por exemplo, se chegou espontaneamente a algo semelhante, mesmo no que se refere às atividades inferiores. É este o caso das antigas corporações ou confrarias artesanais que, presentes em quase toda a parte no mundo tradicional, incluindo o México, em Roma, remontavam aos tempos pré-históricos e que produziam, no seu plano, a constituição própria da gens e da família patrícia. É precisamente a arte, a atividade comum, que fornece aqui um vínculo a uma ordem em substituição dos vínculos e da ordem que nas caixas superiores eram dadas pela tradição aristocrática do sangue e do rito. Mas nem por isso o collegium e a corporação estavam isentos de um caráter religioso e de uma constituição de tipo viril e quase militar. Em Esparta, era o culto de um herói que constituía a ligação ideal dos membros de uma dada profissão, mesmo de tipo inferior. Tal como toda a cidade e toda a gens, igualmente todas as corporações, originariamente constituídas por homens livres, tinham em Roma o seu demónio, ou deus Lare.
era-lhe consagrado um templo e um culto dos defuntos comum a cada corporação que criava uma unidade na vida e na morte. Tinham os seus ritos sacrificiais que o Magister executava para a comunidade dos Sodales, ou Collegae, e esta, graças a festas, ágapes e jogos, conferiam caráter místico a certos acontecimentos ou a certos aniversários. O facto de se confundir o aniversário do colégio ou corporação com o do seu deus titular e o da inauguração ou consagração do templo demonstra que, aos olhos dos Sodales, o elemento sagrado desempenhava um papel central. Era a fonte da vida interna da corporação. No que respeita ao aspecto viril e orgânico, que nas instituições tradicionais é frequentemente acompanhado pelo sagrado, serve de bom exemplo precisamente a corporação romana. Constituída hierarquicamente ad exemplum republicae, era animada de um espírito militar. O conjunto dos Sodales era denominado populus, ou ordo, e, tal como o exército e o povo, nas assembleias solenes, estava dividido em centúrias e decúrias. Cada centúria tinha o seu chefe, ou centurião, e um lugar-tenente, optio, tal como nas legiões. Diferentes dos mestres, os outros membros usavam o nome de plebes e corporati, mas também de caligati ou milites caligate, como os simples soldados. E o magister, para além de mestre da arte e de sacerdote da corporação, junto do seu foco, era também quem ministrava a justiça e o guardião dos trajes do grupo. As comunidades profissionais medievais, sobretudo nos países germânicos, apresentaram características semelhantes. Ao mesmo tempo que a comunidade de arte, existiu um elemento ético-religioso que servia igualmente de cimento às Gilden e às Zunften. Nestas organizações corporativas, os membros estavam unidos para a vida, mais como num rito comum que com base nos interesses económicos e nos fins exclusivamente orientados para a produção. E todas as formas da existência cotidiana se encontravam penetradas pelos efeitos desta solidariedade íntima que se apoderava do homem completo e não apenas do seu aspecto particular de artesão. Tal como os colégios profissionais romanos tinham o seu deus Lare, ou demónio, as guildas alemãs, constituídas também como imagens em miniatura da cidade, tinham não só o seu santo protetor, ou seu padroeiro, mas também o seu altar, o seu culto funerário comum, as suas insígnias simbólicas, as suas comemorações rituais, as suas regras éticas e os seus chefes, Vollgenossen, chamados tanto a dirigir o exercício da sua arte, como a fazer respeitar as normas gerais e os deveres dos membros da corporação. Para ser admitido nas guildas, exigia-se um nome sem mácula e um nascimento honrado. Eram afastados os homens que não eram livres e, por vezes, os que pertenciam a raças estrangeiras. Estas associações profissionais caracterizavam-se pelo sentido da honra, pela pureza e pela impessoalidade no trabalho, qualidades bastante próximas dos princípios arianos do Bhakti e do Nishkama Karma. Cada um se ocupava silenciosamente do seu próprio trabalho, abstraindo-se da sua pessoa, mas permanecendo ativo e livre. E este era um aspecto do grande anonimato próprio da Idade Média, assim como de todas as outras civilizações tradicionais. Além disso, mantinha-se afastado tudo o que pudesse gerar uma concorrência ilícita ou um monopólio, e tudo o que, de uma maneira ou de outra, corresse o risco de vir a alterar, por considerações económicas, a pureza da arte. A honra da guilda e o orgulho que inspirava a sua atividade constituíam as bases sólidas e materiais destas organizações que, apesar de não serem institucionalmente hereditárias, na realidade vinham a ser com frequência, demonstrando assim a força e o caráter natural do princípio gerador das castas. Por esta via se refletia
mesmo na ordem das atividades inferiores, ligadas à matéria e às condições materiais da vida, o modo de ser de uma ação livre e purificada, tendo uma sua fides, uma sua alma viva, que a libertava dos vínculos do egoísmo e do interesse vulgar. Além disso, nas corporações, realizava-se uma ligação natural e orgânica entre a casta dos Vácia, que em termos modernos equivaleria aos empresários, e a casta dos Shudra, que seria a classe trabalhadora. Dado o espírito de uma solidariedade quase militar, sentida e desejada, em que o Vácia aparecia quase como o chefe e o Shudra como o simples soldado numa empresa comum, era inconcebível a antítese marxista entre capital e trabalho, e entre empresários e os trabalhadores. Cada um cumpria a sua função, cada um mantinha o seu devido lugar. Sobretudo nas guildas alemãs, à fidelidade do inferior correspondia o orgulho que o superior nutria pelos seus dependentes zelosos no cumprimento das suas tarefas. Também aqui, a anarquia dos direitos e das reivindicações só aparece quando começa a faltar a íntima orientação espiritual, quando a ação realizada em pureza se substitui o impulso dos interesses materiais individualistas. A vária e vã febre gerada pelo espírito moderno e por uma civilização que fizeram da economia um demónio e um destino. Por outro lado, quando deixa de estar presente a força íntima de uma fides, então toda a atividade chega ao ponto de se definir conforme o seu aspecto puramente material, e a diversidade das vias unidas por uma dignidade igual substitui-se uma diferenciação real de acordo com o tipo de atividade. Daí resulta o sentido de formas intermédias de organização social, como por exemplo aquelas a que pertence a antiga escravatura. Por muito paradoxal que possa parecer aos olhos de muitos, no âmbito das civilizações em que a escravatura foi mais amplamente praticada, era o trabalho que definia a condição de escravo, e não o contrário. Quer dizer, quando a atividade nas camadas mais baixas da hierarquia social deixou de ser regida por qualquer significado espiritual, quando no lugar de uma ação passou a existir apenas um trabalho, então o critério material tinha inevitavelmente de tomar a primazia a essas atividades, visto que estavam ligadas à matéria e em relação com as necessidades materiais da vida, deviam aparecer como degradantes e indignas de um homem livre. O trabalho, por consequência, não podia deixar de ser uma coisa de escravos, quase a título de uma pena a cumprir, e reciprocamente não se podia encarar para um escravo outro dharma que não fosse o trabalho. O mundo antigo não desprezou o trabalho porque conheceu a escravatura e por serem os escravos a trabalhar, mas sim pelo contrário, foi por desprezar o trabalho que ele desprezou o escravo. Porque quem trabalha não pode deixar de ser um escravo. E por isso aquele mundo quis os escravos e distinguiu, constituiu e estabeleceu numa classe social fechada a massa daqueles cujo modo de ser só se pode exprimir no trabalho. Ao trabalho, como obscura pena ligada às necessidades da carne, opunha-se a ação. O polo material, pesado, animal. A outra, polo espiritual livre, destacada das necessidades e das possibilidades humanas. Entre os homens livres e entre os escravos, no fundo, encontra-se apenas a cristalização social de duas maneiras de viver uma ação. Ou de acordo com a sua matéria, ou ritualmente, de que já falamos. E é só aqui que se tem de procurar a base, que reflete certamente alguns valores tradicionais, do desprezo pelo trabalho e do conceito de hierarquia próprios das constituições de tipo intermédio de que estamos a tratar, os que se encontram sobretudo no mundo clássico. Neste, foram a atividade especulativa, a ascese, a contemplação, por vezes o jogo e a guerra, que exprimiam o polo da ação frente ao polo servil do trabalho. Esotericamente, os limites impostos pelo estado de escravatura às possibilidades do indivíduo acabado de nascer neste estado correspondem à natureza do seu destino determinado, de que este nascimento deve ser considerado como uma consequência. No plano das transposições mitológicas,
A tradição hebraica não está muito afastada de uma concepção semelhante, ao considerar o trabalho como uma consequência da queda de Adão e, ao mesmo tempo, como expiação desta culpa transcendental no estado humano de existência. Quando o catolicismo, nesta base, procurou fazer do trabalho um instrumento de purificação, havia aqui um eco, em parte, de ideia geral da oferta ritual da ação conforme a natureza de cada um. Aqui, a natureza de um caído, segundo este aspecto da visão judaico-cristã da vida, oferta essa concebida como via de libertação. Na antiguidade, eram frequentemente os vencidos que tinham de assumir as funções de escravos. É um puro materialismo de costumes bárbaros? Sim e não. Mais uma vez, não se deve esquecer esta verdade de que estava impregnado o mundo da tradição. Não acontece nada cá em baixo que não seja um símbolo e um efeito concordante de acontecimentos espirituais. Entre o espírito e a realidade, e assim também a potência, existe uma relação muito íntima. Como consequência desta verdade, já se referiu que o vencer ou o perder nunca foram considerados como simples acaso. A vitória, tradicionalmente, implicou sempre um significado superior. Permanece ainda, e com particular relevo, entre as populações selvagens, a ideia antiga de que o infeliz é sempre um culpado. Os resultados de cada luta, e portanto também de cada guerra, são sempre sinais místicos, produtos, por assim dizer, de um julgamento divino, e assim capazes de revelar ou de realizar um destino humano. Partindo desta base, se quiser, pode chegar mais longe, de modo a estabelecer também uma convergência transcendente de significados entre a noção tradicional do vencido e a judaica, acima recordada, do culpado, um e outro prometidos a um destino a que é conveniente o dharma do escravo, o trabalho. Esta convergência resulta também do facto de a culpa de Adão poder ser ligada à derrota que ele sofreu numa aventura simbólica, tentativa de se apoderar do fruto da árvore, que poderia também ter resultado numa vitória. Com efeito, conhecem-se mitos em que a conquista dos frutos da árvore, ou de coisas que lhe são simbolicamente equivalentes, por exemplo, a mulher, o tosão de ouro, etc., é bem sucedida por parte de outros heróis, por exemplo, Heracles, Jasão, Siegfried, e não os conduz à maldição, como sucede no mito judaico-cristão, mas sim à imortalidade ou um saber transcendente. No mundo moderno, se tem denunciado a injustiça do regime das castas, tem-se estigmatizado ainda mais as civilizações antigas que conheceram a escravatura e considerado como um mérito dos novos tempos o ter reivindicado o princípio da dignidade humana. Mas aqui também se trata apenas de pura retórica. Esquece que os próprios europeus reintroduziram e mantiveram até ao século XIX, nos territórios ultramarinos, uma forma de escravatura frequentemente odiosa, que o mundo antigo quase nunca conheceu. O que se deve antes salientar é que se houve alguma vez uma civilização de escravos em grande escala, foi exatamente a civilização moderna. Nenhuma civilização tradicional viu alguma vez massas tão numerosas serem condenadas a um trabalho obscuro, sem alma, automatizado. É uma escravatura que nem sequer tem como contrapartida a elevada estatura e a realidade tangível das figuras de senhores e dominadores, mas que é imposta de maneira aparentemente inofensiva pela tirania do fator económico e pelas estruturas absurdas numa sociedade mais ou menos coletivizada. E com uma visão moderna da vida, no seu materialismo, retirou ao indivíduo todas as possibilidades de conferir ao seu próprio destino um elemento de transfiguração, de ver nele um sinal e um símbolo, assim a escravidão de hoje é mais tenebrosa e a mais desesperada de todas as que foram alguma vez conhecidas. Portanto, não é de espantar que nas massas dos escravos modernos, as forças obscuras da subversão mundial tenham encontrado um instrumento fácil e obtuso, adaptado à obtenção dos seus objetivos. Enquanto nos lugares em que já triunfaram, nos chamados campos de trabalho imensos, se vê praticar-se metódica e satanicamente a servidão física e moral do homem com vista a uma coletivização e à erradicação de todos os valores da personalidade. Para terminar,
acrescentaremos às considerações anteriores sobre o trabalho encarado como arte no mundo da tradição algumas breves indicações sobre a qualidade orgânica e funcional dos objetos produzidos. Graças a esta qualidade constante, o belo não aparecia como uma coisa separada ou limitada a uma categoria privilegiada de objetos artísticos, e nada apresentava um caráter puramente utilitário e mercantil. Todo o objeto tinha a sua própria beleza e um valor qualitativo, tal como tinha a sua função como objeto de uso. Enquanto aqui, por um lado, se verificava o prodígio da unificação dos contrários, a mais absoluta submissão à regra consagrada, em que parecia ter de morrer sufocado todo o impulso pessoal, conciliando-se com a mais franca manifestação da espiritualidade, tão duramente comprimida, numa autêntica realização pessoal. Por outro lado, pode-se dizer, justamente, todo o objeto não traz certamente em si a marca de uma personalidade artística individual, como acontece hoje em dia com os objetos considerados de arte, mas revela, no entanto, um gosto coral, que faz do objeto uma das muitas infinitas expressões similares, traz o selo de uma autenticidade espiritual que impede que se lhe chame uma cópia. Estes produtos atestavam uma única personalidade estilística, cuja atividade criadora se desenvolvia durante séculos inteiros. Mesmo quando se conhece um nome real, ou então fictício e simbólico, isso parece não ter importância. O anonimato não desaparece. Um anonimato de caráter não subpessoal, mas sim suprapessoal. E era precisamente neste terreno que podiam nascer e proliferar, em todos os domínios da vida, criações artesanais tão afastadas do triste utilitarismo plebeu como da beleza artística extrínseca e a funcional. Cisão esta que se reflete o caráter geral inorgânico da civilização moderna.